por exemplo, a Bíblia chega e diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando diz todos, eles não têm nenhum versículo que apresente, dentro de Mateus, Marcos, Lucas, qualquer dos evangelhos, uma posição de que Maria não esteja nesse todos. O único que não está nesse todos, de acordo com o próprio, com o próprio Novo Testamento, é Jesus. Né? Onde enfaticamente se fala que não teve dolo algum, que não teve pecado, que não pecou. Então essa ênfase da impecabilidade nós vemos sobre Jesus. Mas nós não encontramos essa questão dentro da questão de Maria. Nós não encontramos. Então nós vemos, a partir disso, que Maria foi um instrumento de Deus, né, para executar a vontade dele, assim como outros foram. Mas como humanos, eles tiveram pecado. Sim, sim. Pecaram. Como humanos, como todas as outras pessoas que Deus usou de forma grandiosa, ela teve uma missão especial, porque ela foi mãe. Ela foi mãe, então ela teve uma missão especial. Nós não vamos dizer que a missão dela, a missão de uma mãe carregar um filho, é qualquer missão. Então é óbvio que ela teve uma missão toda especial, mas até ver ou vislumbrar Maria nesse aspecto de sem pecado, virgem perpétua. E, aliás, todos esses adjetivos que vão ser dados, eles vão ser construídos com o tempo. Então, quando a igreja chama Maria de mãe de Deus, a igreja está fazendo uma afirmação primariamente sobre Cristo. O Deus Ou seja, Filho. A discussão era a discussão do concílio de Éfeso era a natureza Cristo, de Cristo. a natureza de Cristo. Então, os nestorianos diziam que Cristo era uma pessoa humana. E a fé católica afirma que Cristo é uma pessoa divina. É Deus. Só que ele tem uma natureza humana. Tá. Ora, então, quando o concílio de Éfeso declarou Maria como Theotokos, todo mundo celebrou e comemorou. Houve até um milagre que aconteceu lá no Monte Esquilino, justamente porque ela é uma decorrência da cristologia. Mas todo mundo, entre aspas. O pessoal do Oriente... Menos os nestorianos, que ficaram sendo grupo minoritário. O pessoal do Oriente ainda discutiu durante um bom tempo. Só os nestorianos. O senhor concorda que a questão das imagens e tudo, ele vai ser só definido em Niceia 2:787? Ou seja, sim, mas já num outro contexto. Não tem um longo... Sim, mas já nós não temos contexto. Um longo... Porque assim... Um debate? Mas sobre Maria, sobre a maternidade divina. Isso que foi definido no Concílio de Éfeso foi definido em relação à cristologia. Ou seja... Sim, o debate é cristológico. O debate ali não tem relação com Maria. Não há como dizer que Maria é mãe de Deus. Aliás, não há como dizer que Maria não é mãe de Deus sem negar que Jesus tirar a divindade de Deus. A divindade de Jesus. De Jesus, exato. Então veja, esses dias eu vi um vídeo do pastor Nicodemos, em que ele caía uma falácia, mas na minha opinião aquela falácia ali é bem calculada por ele. Ele diz assim, os católicos dizem que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. E aí ele dizia, Jesus é Deus, mas Jesus é Deus e homem. Maria é mãe da parte humana de Jesus. Portanto, ela não é mãe de Deus. Esse era o argumento do Nicodemos. Só que esse argumento é absurdo. Por quê? Aquela natureza humana tem um sujeito, que é a pessoa divina do verbo. A união hipostática é uma doutrina... E adotada por É uma doutrina todos. comum entre os cristãos. Sim, sim. Então dizer que Maria não é mãe de Deus é negar a união hipostática. Acabou. Não tem o que dizer. Caiu no nestorianismo. Então a maternidade divina de Maria deveria ser um ponto pacífico entre todos os cristãos. Eu acho que o problema já está muito bem resolvido na Europa. Os reformadores já tinham entendido isso, mas foi a pirraça, digamos assim, anti-mariológica, sobretudo pós-anabatista, que gerou esse problema. Eu queria até mencionar esse livro aqui. Rocco Frangiotti. Ele faz uma citação. Mas o que se trata esse Ele livro? fala sobre conflitos, ele fala sobre as heresias no primeiro, segundo, terceiro, quarto século. E esse livro é um livro interessantíssimo, história das heresias e tudo. Ele trata do século I até o século VII. Um autor católico, né? Uhum. Ele diz, na página 123, ele diz, até o século V não havia ainda um culto oficial a Maria, mãe de Jesus.
aos poucos vão surgindo atos de veneração. Até o século V, ele diz? Até o século V. Aos poucos vão surgindo atos de veneração. Gregório Nazianzeno, 329-390, parece ser o primeiro a convidar os cristãos a venerá-la e a lhe dirigir preces, relatando o exemplo da Santa Justina, que implorou socorro à Santíssima Virgem. Até então, para muitos pais da Igreja, o título Mãe de Deus não se podia fundar biblicamente. Ao contrário, certos textos bíblicos não favoreciam nenhum culto ou fundamento histórico ao culto mariano. E aí ele continua. Em Mateus 12, 48 e 49, por exemplo, parece haver um rompimento em termos de parentesco carnal, relativizando a maternidade carnal de Maria para dar ênfase ao parentesco espiritual e os membros da comunidade. Né? Quando Jesus disse quem é meu pai e quem é minha mãe, né? Aquele que faz a vontade de Deus. Lucas 11, 27 e 28, não se elogia Maria por ser propriamente a mãe de Jesus, mas como aquela que crê e pratica a vontade de Deus. Ele diz que a ênfase vai sobre aqueles que praticam a vontade de Deus e não simplesmente os seios que a amamentaram, né? Que foi o elogio que vai ser feito. E aí ele continua, mas será Agostinho quem trará uma contribuição definitiva para fundar um culto sem receio, proclamando em seu tratado De Natura et Gratia, sobre a natureza e a graça, que entre todos os seres humanos Maria foi a única isenta do pecado original. Logo em seguida, um sínodo em Alexandria no ano 430 e depois Nicéia 431. É esse que ele vai citar, o de Nicéia. Éfeso 431. Éfeso 431, e depois ele vai dizer, selará definitivamente a sorte e devoção do lugar de Maria na Igreja Católica. Esse resultado adveio de uma longa e tumultuada controvérsia entre dois representantes de duas escolas teológicas diferentes que sempre se opuseram, Alexandria e Antioquia. Ou seja, e ele está falando aqui da discussão nestoriana.